Então vamos continuar as nossas videoaulas de segunda-feira com a nossa aula de filosofia. E hoje a gente vai continuar falando sobre nossas vontades. E a gente viu na semana passada que será que as nossas vontades podem sempre ser reais? Podem sempre ser feitas? A gente viu os casos em que as crianças tinham vontade de fazer coisas com qual elas não podiam fazer. Tinha um menininho que queria sair dirigindo um carro. Ele não poderia dirigir um carro, ele não tem nem tamanho, altura para dirigir um carro, não sabe e seria assim muito perigoso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as regras. Será que as regras são úteis? Será que nesse caso de proibir um menininho de dirigir um carro, essa regra é útil ou não é? E vocês, convivem com regras em casa? Vocês têm regras aonde vocês moram? Na nossa sociedade, existe regras? A gente sabe que existe. Existem leis que mandam a gente fazer alguma coisa, existem leis que colocam uma boa convivência perante a sociedade, mas que regras são essas? E é sobre essas regras que a gente vai falar hoje. Assistam aí um vídeo que o nosso livro positivo trouxe aqui nesse QR Code da página 10 sobre as regras. Onde que nós temos regras? Nós temos regras na nossa família, nós temos regras na escola, nós temos regras da nossa sociedade. Olha só as regras que esse vídeo vai trazer para nós. Em família. Não pode jogar bola dentro de casa. Eu tenho que estudar piano diariamente, meia hora por dia. Todo dia eu tenho que tomar banho. Quanto ao computador, eu só posso usar ele depois que eu fiz tudo que eu precisava. Almoço, daí eu vou brincando até as 12h30. Das 12h30 eu faço a tarefa. Eu ponho a mesa, assim, eu arrumo a mesa. Eu não posso sair enquanto a gente tá comendo. Arrumar a cama no mínimo. A gente não pode deixar a roupa suja jogada no banheiro e nem no quarto. E eu arrumo o quarto no mínimo uma vez por semana, o quarto inteiro. A gente divide quem trata os bichinhos. Eu tenho um bichinho, que é uma chinchila, que se chama Teco. E todo dia eu tenho que cuidar da ração e da água, assim, ver se tá tudo ok. Dia de semana eu tenho que dormir às 10 e final de semana eu passo às 11 horas, 11h30. Até às 9h30, que daí eu tenho que parar e daí eu vou me preparar para dormir. Regras no condomínio. No meu condomínio tem alguns lugares para brincar, como o parquinho, a cancha e a piscina. E pode brincar na rua, só que até uma árvore que tem no fim do condomínio. Só pode fazer barulho das 7 da manhã às 10 da noite. No parquinho pode a criança até 10 anos. E na piscina, criança até 14 anos. E na cancha e no resto é livre. Tem uma regra na garagem que quem sai tem que fechar o portão bem rapidinho, porque para não entrar gente, assim, para não correr o risco. Pode fazer barulho dia de semana até 9 horas, final de semana até às 10. E quanto aos animais, não pode ter nenhum animal que faça barulho. Regras na escola. Tem deveres que é fazer tarefa e ir para a escola. Você tem que chegar às 7h30, mas tem 10 minutos de tolerância. Durante as provas, quem conversar, espiar a prova do outro, fazer alguns joguinhos para tentar colar, assim, o professor dá zero direto. Não pode empurrar. Pode gritar muito, assim, atrapalhar os outros colegas, ficar falando no meio da aula. Não pode correr no corredor. Tem uma regra que não pode falar enquanto o outro está perguntando. Essas regras bem famosas, assim. E quem atrapalhar muito na aula sai de sala. Daí leva o bilhete. Precisa estar sempre de uniforme. Quem não tiver de uniforme não entra. Lá na minha escola não pode levar celular.
mas se levar só pode usar na hora da saída. Se alguém fizer alguma coisa muito ruim assim, A professora tá falando, todo mundo tem que ficar quieto. E se quiser falar, tem que levantar a mão. durante o recreio não pode ficar na sala de aula, só se tiver algum trabalho, um trabalho importante, você peça para a diretora para ficar lá Regras no esporte. No futebol, quando ocorre uma falta, você tem que cobrar e o técnico escolhe o cobrador da falta. Que se sair a bola é do goleiro e não pode pegar na mão. Pratico balé, precisa ter bastante disciplina, precisa seguir as regras, que sempre fazer aula de coque, com uniforme do nível e a sapatilha, claro. Daí no jiu-jitsu você não pode se bater, dar soco nem chute, mas pode imobilizar. não pode fazer aula sem uniforme. Capoeira, você tem que cumprimentar o adversário antes, mas não pode dar chute nem soco. Você tem que fingir que vai bater, mas não pode bater. Leis na cidade. Na cidade tem uma lei que todas as crianças têm que frequentar a escola. Eu estou em algum lugar e tem uma pessoa mais velha e eu tenho que sair e deixar lugar para ela. Na rua não pode praticar violência, e se praticar, a polícia vem e leva as duas pessoas que estão brigando para a delegacia. No trânsito, quando eu saio na rua, eu tento sempre andar na faixa de pedestre. Eu respeito o sinal verde, menos quando não tá vindo nenhum carro, daí eu atravesso. Não pode estragar os bens públicos, que é estátuas. A polícia vem e leva as duas pessoas que estão brigando para a delegacia. No trânsito, quando eu saio na rua, eu tento sempre andar na faixa de pedestre. Eu respeito o sinal verde, menos quando não tá vindo nenhum carro, daí eu atravesso. Não pode estragar os bens públicos, que é estátuas, túnel de ônibus. Não jogo lixo, eu às vezes procuro sempre uma lixeira. Não pode jogar lixo na rua, e se jogar, tem chance de levar multa. Eu vejo uma casa, um prédio pichado, eu acho que fica muito feia, assim, eu acho que pessoa que faz isso não tem o que fazer. E aí, vocês também têm regras em casa? E na escola a gente tem regras? E vocês vão falar um pouquinho sobre essas regras. Aqui na página 10, vocês vão ler, né, esse textinho que vai falar um pouquinho sobre as regras que vocês viram no vídeo, e a prof falou agora com vocês, e vão destacar aquilo que vocês acharam mais importante. E na página 11, vocês vão anotar as regras que tem a I na família de vocês. A gente viu no vídeo que esses dois colegas falaram as regras que eles têm em casa. Mas será que são as mesmas que vocês têm? Vocês vão colocar aqui as regras que vocês têm na família e as regras que vocês têm na escola. Será que são as mesmas que a gente viu no vídeo? E depois que vocês viram, depois que vocês já escreveram as regras, aqui na questão 2, fala para vocês conversar com os colegas. A gente sabe que não pode, mas então vocês vão conversar com a família de vocês para poder descobrir e responder essa questão 2. E por último, vocês vão fazer um jogo bem legal. Lá no material de apoio tem essas cartinhas aqui, proibido e permitido. Mas não tem instruções de como jogar, porque é vocês que vão criar um jogo para usar com essas cartinhas.
Então vocês vão destacar e vão pensar com a família, com o irmão ou sozinho também, um jogo que dá pra fazer com essas cartas. Depois que vocês pensarem, vocês vão mandar um vídeo pra mim explicando como que vocês poderiam jogar esse jogo. Se não quiserem mandar em vídeo, podem escrever também, que aí depois, na próxima aula de filosofia, a prof vai colocar vocês explicando os jogos de vocês, ou vai falar aqueles que escreveram, que me mandaram escrito, a prof vai contar para os colegas como que eles pensaram num jogo para fazer com essas cartas. Permitido ou proibido? Legal, né? Então, bom jogo para vocês e boa semana!